Minha experiência tirando o visto americano e sendo aprovada na primeira vez. Uma das coisas que mais me ajudaram a ter sucesso na entrevista do visto foi justamente o fato de que eu assisti uns 80 ou 90 vídeos de experiências diferentes, de gente que conseguiu, gente que não conseguiu, gente que foi quase, gente que passou fácil, gente que foi interrogado, gente que... Enfim, e aí, tendo essa noção, vendo esses montes de experiências, eu consegui me sentir um pouquinho mais confiante de ir. Eu lembro que eu prometi pra mim mesma que eu ia gravar um vídeo dando a minha experiência, porque eu fui muito ajudada por isso. Opa, tudo bom com vocês? Eu sou a Maria Eduarda, da Dudes, esse aqui é o canal Red Behavior, falamos sobre shows, festivais e outras coisas, e o vídeo de hoje ele é um pouco diferente, mais ou menos, né? Porque ele faz parte de tudo que envolve ir pra shows fora do Brasil, viagens fora do Brasil, coisas assim, e eu vou dar o meu depoimento sobre o visto americano. E eu também não fiz roteiro, então assim, ó, freestyle, e pode ser que eu me lembre de alguma coisa depois e volte no assunto, enfim. Bom, em 2022, uma amiga minha me avisou que ela ia se mudar para os Estados Unidos e ela começou a me botar pilha. Não, vem me visitar, tu tem que me visitar, não sei o quê. E eu já tinha vontade de ver algum show lá fora do YouTube e eu queria juntar as duas coisas. Então eu falei, bom, primeira coisa é ver o tal do visto. Eu mandei fazer o passaporte, veio, e aí eu fui fazer o tal do visto. E eu não tinha a menor ideia do que fazer, de como que é a entrevista, de qualquer coisa. E aí eu pesquisei sumariamente e eu descobri que o meu perfil de pessoa é um perfil difícil de conseguir o visto. Por quê? Porque eu não sou casada, eu na época tinha 29 anos, eu não tenho casa própria, carro próprio, eu não tenho filho e eu sou autônoma. Ou seja, é tudo que eles acham que eu não tenho motivos pra voltar para o Brasil. Porque pra quem não sabe, pra quem tá caindo de paraquedas nessa história de visto, coisa assim, a entrevista do visto, ela serve pra eles verem, junto com toda a tua documentação, que tu vai voltar pro Brasil, que tu não vai ficar morando lá ilegal. Então, tu tem que convencer eles, seja pessoalmente ou nos documentos, de que tu vai sim voltar pra cá, que tu não vai pra lá trabalhar ilegal e ficar lá ilegal. Essa é a moral da entrevista. Então, quando eu soube que pra mim poderia ser mais difícil, eu pensei assim, nossa, eu não vou fazer sozinha. E aí eu fui atrás de indicação de uma empresa que fizesse me ajudasse nisso. Quem me ajudou foi a empresa NCW Turismo. Isso não é um publi, foi uma indicação de uma amiga. Eu vou deixar o Insta deles aqui embaixo. E eles me ajudaram com a documentação do visto. Com o preenchimento do formulário, eu dei minhas informações e meus documentos pra eles, e eles preencheram o formulário pra mim e ficaram cuidando a data da entrevista, que é uma coisa muito importante, porque aqui em Porto Alegre, quando eu dei entrada nos papéis, que era final de 2022, era agosto de 22 mais ou menos, só tinha pra agosto de 23, um ano de espera. E o pessoal da empresa, eles ficam cuidando as datas. E aí liberou um pouquinho antes, depois um pouquinho antes, e acabou que eu fiz a entrevista entre janeiro e fevereiro de 23. Acabou que eu esperei só 6 meses, e não um ano, como inicialmente, né? Porque eles ficaram cuidando pra mim, eu não precisei fazer nada, apenas pagá-los e pagar a taxa pra fazer a inscrição, né, e tudo mais. Lembrando que se você não passar, eles não te devolvem o dinheiro, você perde. Se você não passar na entrevista, você pode imediatamente solicitar uma nova. Mas você tem que pagar tudo de novo, entrar na fila de novo, etc. Eles não prestam consultoria sobre a entrevista, nem nada, mas eles me ajudaram muito na documentação. E a parte da entrevista, o YouTube me ajudou muito. Uma coisa que as pessoas falavam muito é que tu tinha que levar o comprovantes mesmo de que tu tinha uma vida normal aqui. Então, eu juntei os meus comprovantes da minha faculdade, comprovantes do meu trabalho, tipo, eu sou designer, então eu levei meu portfólio, levei, tipo assim, a forma que eu contrato clientes, assim, impressa, levei o contrato que eu tenho com uma das empresas que eu trabalho, só que aí que tá, eu faço muito trabalho por fora, sem contrato. Então eu levei alguns extratos bancários, levei os comprovantes de residência, levei o comprovante da residência da minha mãe, do trabalho da minha mãe, que era aqui perto,
Coisas assim, todos os documentos necessários e mais algumas coisas relacionadas ao meu trabalho. Uma coisa, tá? Eu não tinha viagem marcada e eu não tinha nem data do YouTube, show, nem nada. Então eu dei entrada falando que eu ia fazer uma viagem pra Disney. O que não é uma mentira. Em algum momento eu quero fazer uma viagem pra Disney. Mas eu coloquei que eu ia fazer uma viagem pra Disney sozinha. Eu não, em momento algum, mencionei essa minha amiga, que ela morava lá, nem nada do tipo, porque isso é mal visto. Né? Parece que eu vou ficar na casa dela, que eu vou ficar lá sem voltar, as coisas assim. Então eu falei que eu iria fazer uma viagem na Disney e que eu ia contratar a empresa tal que ia fazer essa minha viagem. Tipo, eu já tava com um orçamento ali da empresa e tudo mais. Mas que não tinha data ainda, não tinha comprado nada, porque eu não tinha visto ainda. Essas eram as justificativas iniciais. No dia da entrevista eu levei tudo isso. Eu cheguei mais cedo no local aqui em Porto Alegre, o que não adiantou de nada porque não me atenderam antes, eu esperei 4 horas ali fora. Não levei meu celular, deixei com a minha mãe, porque não entra, né, lá dentro. Não entra com nada de metal, assim, tu só entra com os seus documentos e com a sorte, assim. O ambiente lá, ele é um silêncio absoluto. É todo mundo tenso, todo mundo com medo. Assim, ninguém se olha, assim, tipo, é lotado de gente, mas é um clima tenso, assim. E eu tava muito tranquila na medida do possível, porque eu sabia que eu tava falando a verdade. Que eu não ia mentir, que o que ela me perguntasse ali eu ia dizer, e que eu ia tentar. E também tem uma coisa assim, eu vejo muita gente que vai pra lá com raiva. Que vai pra lá, assim, ó, esses vagabundos que estão aqui negando todo mundo. Não pode ir com esse pensamento. Porque parece que essas coisas transmitem, né? Eu fui pensando assim, olha, o fiscal lá, o agente, enfim, ele vai gostar de mim porque eu tô falando a verdade. Eu só quero ir pra Disney, eu só quero ver um showzinho e vou voltar pra casa. Ele vai, não, olha, abençoado, tá fazendo seu trabalho. Fiquei mentalizando coisas boas pros agentes, assim, pra ver se aquilo me tranquilizava. Eu tava bem nervosa naquele dia. Mas não a ponto de, enfim, de dizer besteira, até porque eu tava dizendo a verdade. Eu ia dizer a verdade. Aí tá. Aí você passa por umas 2 revistas, assim, passa por uma fila, depois passa por uma outra fila pra mostrar o seu passaporte e pegar suas digitais. É tudo em pé. E é tudo um silêncio sepulcral, assim. Tu fica... O cara que coleta as tuas impressões, ele fica atrás de um vidro blindado, assim. Tu fala com ele por um microfone, assim, tu mal vê o cara, assim. Aí eu, passei... Bom, fui pra fila, assim, fica todo mundo... É muito estranho, tu fica todo mundo em pé, assim, e tu meio que vê a entrevista tu não vê a entrevista de quem tá muito adiante, mas tu vê da próxima pessoa que tá. Então, assim, tu ouve, assim, é muito tenso. É um ambiente muito horrível. É muito difícil, tu tem que estar muito tranquilo, assim, muito seguro do que tu tá fazendo ali, e pensando já na viagem, em que o fiscal não vai encrencar comigo, enfim, tá. Chegou a minha... Aí tinham 2 mulheres, né? Uma nova e uma mais velha. A mais velha tinha cara de simpática, a nova tinha cara de braba. Eu caí na braba. Mas é o que eu disse pra vocês, não adianta ficar... Eu vejo um monte de gente, uns relatos assim, que cheguei lá e a bruxa, aí um cara mal-humorado. Velho, não dá pra pensar assim, os caras eles são americanos e eles estão ali pra proteger o país deles, tá? Entendeu? Se tu tá de boa intenção, vai dar boa. Não é um momento de ficar, porque os Estados Unidos dizem que não, cara, porque essas coisas elas transparecem. E se o cara sentir qualquer má intenção em ti, qualquer ranço em ti, qualquer ódio em ti, eles vão te cortar pelo... Ele não tem que te justificar. Ele não é obrigado a te dizer porque que ele te deu, não. Então ele pode te dar não porque ele não vai com a tua cara. É muito louco isso. Enfim. Aí chegou a minha vez. Aí a mulher, oi. Eu, oi. Ela, pra onde é que tu vai? Eu falei, Orlando. Outra coisa. Não se responde nada que ele não perguntou. Tipo, por exemplo, tu vai pra onde? Orlando, na Disney. Não. Orlando. Aí ela assim... A Disney? Vai passear? Eu falei, sim. Vai com quem? Eu falei, sozinha. Ela, sozinha? Eu falei, sim. Aí ela, onde é que tu mora? Eu, a rua tal. O que tu faz? Sou publicitária, trabalho com design gráfico. Nem mencionei meu canal, nem nada. Falei só do design gráfico. Aí ela perguntou assim, tu mora com quem? Eu falei, com a minha mãe. Aí ela assim, de que tua mãe trabalha? Eu falei.
Aí ela disse assim, e teu pai? Eu falei, trabalha no lugar tal, mora no outro estado e tal. Ela falou assim, já comprou a passagem? Eu falei, não comprei nada, vou comprar, não tenho visto ainda, vou comprar só depois. Aí ela disse assim, tu vai sozinha? Como que tu vai sozinha? Aí eu falei, eu vou comprar um pacote de viagem na empresa tal, eu já fiz o orçamento, e eu não tenho medo de viajar sozinha, eu viajo bastante aqui dentro do país e tal. Eu tinha deixado as minhas redes sociais, claro que eu sou pública, né? Mas eu tinha fixado no meu Instagram as minhas fotos em viagem sozinha pelo Brasil pra, sei lá, eu acho que eu ouvi dizer que eles olham, né? O meu Facebook, que eu nunca mexia, eu coloquei namorando com trabalho, empresa tal, assim, tipo, eu coloquei coisas assim, tipo, pra mostrar que eu era uma pessoa real, assim. Caso eles olhassem, né? Dizem que eles olham. Eu não tava em nenhum grupo de brasileiros lá fora ou coisa assim, então, essa parte. Aí eu falei isso, eu tô acostumada a viajar sozinha, não sei o que, não sei o que. Aí ela disse assim, como é que tu vai pagar a viagem? Aí eu falei, eu juntei dinheiro e com o dinheiro do meu salário. Só que aí que tá, o contrato que eu coloquei ali é um valor baixo. Ela deve ter olhado e pensado assim, mas essa pobre aqui, como ela vai viajar? Ela vai pra lá, ela olhou assim, ela falou assim, como vai pagar a viagem? Porque eles são gringos, né? Aí eu falei, eu juntei dinheiro. Aí me deu um estalo. No meio dos meus extratos bancários, eu tinha colocado ali um extrato de um tesouro direto que eu tenho, que é onde estava o valor da viagem, que é onde eu realmente estava juntando dinheiro pra viajar. Aí eu falei, eu juntei há muitos anos o dinheiro dessa viagem. Tu quer ver? Ela falou, eu quero. Aí eu catei, passei pra ela, tem um buraco assim. Aí ela pegou assim. Aí eu aqui, né, já. Falei, puta, a mulher me tirou. Não comprou minha história, né? Aí ela pegou, olhou, juntou esse dinheiro. Aí eu falei, juntei. Nem era uma quantia, era exato valor de uma viagem pra Disney por agência na época. Exato valor. Tipo assim, pingadaço, assim, nem pra mais nem pra menos. Aí ela olhou e falou assim, juntou esse dinheiro? Aí eu falei, sim, com o meu trabalho, com... meu pai me ajudou, minha mãe também, não sei o que, não sei o que. Aí ela assim, ok, aprovado. Aí eu olhei, obrigada, ela. E assim, gente, pelo andar da conversa, o que me salvou foi o extrato bancário. Com um dinheiro reservado exatamente no valor da viagem. Porque ela perguntou 3 vezes. Ela me olhou assim, como vai pagar a viagem? E aí eu fiquei assim, cara, ela deve ter ficado... Foi aí que ela ficou na dúvida. E esse extrato bancário da poupança foi uma coisa que eu imprimi no dia. Porque eu não tinha levado. Eu levei extrato bancário, extrato de salário, extrato não sei o que, e ela não olhou pra nada disso. Ela não olhou pro meu negócio do meu trabalho, não olhou pra minha residência, falou que eu voto, que não sei o que. Cagou. O que me salvou foi o dinheiro que eu tinha guardado. Porque ela viu que eu tinha um dinheiro que pagaria a viagem. E aí foi isso. Eu saí dali muito feliz, parece que ali sai um peso, assim, das costas. Aí tu tem que buscar uns dias depois, teu passaporte, deixa com eles lá. E é isso. Essa foi uma experiência. Espero que ajude alguém que tá se preparando pra essa entrevista do visto. Eu recomendo que assistam muitos vídeos. Especialmente, é que nem autoescola, tá? Especialmente os vídeos que falam pessoas que conseguiram. Porque se você ficar vendo só as pessoas que levaram não, só as desgraças, parece que você fica com mais pavor, mais medo, não sei o quê. É bom ver os vídeos de gente recusada pra ver bem... Eu vi vários vídeos de gente recusada, galera que destrata os fiscais, galera que não leva nada, galera que... Mas ao mesmo tempo eu conheço gente que leva tudo e toma não. Então muito do dia, assim. Enfim, gente. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, esse canal aqui é de shows, eu não falo sobre outras coisas relacionadas a isso, então não sei se eu peço pra você se inscrever ou não. Mas, caso você seja um inscrito recorrente e tiver gostado desse vídeo, não esquece de clicar no gostei, tá? Tchau!